Alright, vamos lá então para o nosso 21º auxiliar, a 21ª estrutura aqui na tabela de formação verbal do professor Matias Nau, né, que já não é mais um dedo, já está aqui dentro do nosso pé direito. Então, o que eu sempre falo para meus alunos, pessoal, assim, o would sooner, né, que também está aqui, eu vi umas 5 vezes na minha vida, em filmes e documentários. Né? E não é mais muito usado, assim, não é nem tanto quanto usar o ought to ou there como auxiliar, né? Realmente ele não aparece mais muito, né? Então, como eu falei, eu vi aí em toda a minha vida lidando com inglês, já desde pequeno, só vi quando eu estudava com o professor Matias e depois em algumas aparições em filmes e documentários. Então, assim, a gente é que nem eu falo, os meus alunos praticam ele, né? Praticam como um verbo auxiliar separado, então a gente faz toda a prática, tanto a escrita como a de fala e compreensão do verbo. Mas aqui para a apresentação hoje a gente vai ficar com o would rather, né? Would rather significa preferência, ambos significam preferência, prefiro, preferirei, preferiria fazer, né? E aí na afirmação ele trabalha normal, na afirmação ele vai fazer essa estrutura. I would rather live in Spain. I would rather live in Norway. Yeah? I would rather live in Norway. Ok? Então ele segue aqui, sujeito auxiliar principal. I would rather live in Norway. Yeah? Eu preferiria viver na Noruega, digamos assim, né? Agora, para interrogar ou negar, ele, assim como os outros, ele também tem suas peculiaridades. Então, para interrogar, o sujeito vai ficar no meio. Tá vendo ali? Would you rather live in Spain? Né? Você preferiria morar na Espanha? Ok? E para negar, o professor Matias botou aqui, ó, o sujeito would rather not, mais a primeira. Tá? Daí o que acontece? A gente vai ver ali certinho o que acontece na negação, as duas maneiras, porque muita gente vai perguntar, posso falar wouldn't rather? Pode. Ok? Aí a gente vai ver o que significa uma e a outra, né? Ok? Vamos olhar então aqui o nosso would rather e would sooner. Would rather e would sooner expressam preferência entre duas ações. São equivalentes a preferir em português para expressar preferência entre duas ações do presente, passado ou futuro. Use o would rather ou would sooner para expressar preferência. I would rather go to Spain. Eu preferiria ir para a Espanha. Eu acho que eu posso trazer esse exemplo aqui para cima. Aí. Ok? Cool. Então, de novo, o would sooner, pouquíssimo visto e usado, porém, bom saber que existe, né? Assim, a gente, se algum dia acontecer, a gente já sabe o significado. Botei ali também como exemplo, porque, de novo, como está na tabela, eu exercito e explico, e aí também coloco um pouco da minha experiência, como eu botei agora, e falar quantas vezes eu vi ou deixei de ver isso no cotidiano na minha vida, né? Então, ali a afirmação, sujeito auxiliar principal, sujeito auxiliar principal. Né? I would rather eat, you would rather eat, they would rather eat. Mas qual que é a diferença se eu disser I prefer? Normalmente, quando a gente usa o verbo to prefer, que é preferir, a gente está dentro de uma escolha na frente, assim. Which one do you prefer, blue or red? Qual caneta, qual cor você prefere, né, da caneta, azul ou a vermelha? Ok? Então aí tu vai dizer, I prefer the red one. Ok? Agora, se é uma coisa, né, um plano futuro ou alguma preferência que não está face a face, daí a gente, né, vamos almoçar o quê? I would rather eat Chinese, né? Eu prefiro almoçar Chinese. Aí o contexto bota no tempo correto, né? Ok? Cool, happy days, happy days. Vamos lá. Então aqui temos aí o exemplo. Frases I would rather work alone, eu preferiria trabalhar sozinho. I would rather play chess, eu preferiria jogar xadrez. She would rather sing alone. They would sooner go home earlier and they would sooner write a book. Ok, uma coisa que eu gosto também de apresentar para meus alunos, que acontece muito, né? Isso aqui já aconteceu de isso aqui ser abreviado. Então a gente fica com I'd rather work alone, ok? E com o tempo,
o que aconteceu foi que esse foi engolido também. Então ficou I rather work alone. Você vai ver muitas vezes isso sem o would, ok? Principalmente na afirmação e negação. Já na interrogação não tem como, porque quem vai para frente é o would, né? Ok? Então é muito comum de você ver I rather work alone, significando a mesma coisa de I would rather work alone. É a história do eu vou para a praia, eu vou para a praia, né? Então, I rather work alone também pode ser aqui como aqui. You rather play chess. She rather sing alone. Então, também acontece bastante isso aqui, ok? Deixa eu colocar de volta aqui para deixar certinho. E aí, quem vê o vídeo já vai entender isso aí com as práticas também, meus alunos já. Mas ficou registrado, né? Que a gente acontece de ver, principalmente na afirmação e negação, o rather fazendo o papel sozinho. Ok? Cool, alright. Vamos lá então para a negação. Sujeito auxiliar not principal, mesma, tá vendo? Mesma estrutura. Use would rather or would sooner, would rather not or would sooner not para dizer que prefere não fazer algo. I would rather not eat meat. She would rather not eat meat. Ela prefere não comer carne. Tá vendo aqui? Ó, presta atenção nisso aqui, ó, na posição do not ali. É o not depois do rather. She would rather not eat meat. Então, ela prefere não comer carne. Ok? Então, use would rather not em frases afirmativas com sentido negativo. Tá vendo? Então, é isso que significou aqui. Ó. She would rather not eat meat. Quer dizer, ela prefere não comer a carne. Ok? E aí, use wouldn't rather em perguntas ou negativas com o tom enfático. I wouldn't rather do that. Né? Então, digamos, eu preferiria não fazer isso. Ok? Então, daí é com uma situação mais enfática de que a sua preferência é de não cometer aquela ação, de não fazer aquilo. Ok? E aí, nas perguntas, como a gente fala, wouldn't you rather live in Spain? Né? Tipo, você não preferiria viver na Espanha? Ok? Cool. E de novo, a gente conhecendo o foco aqui, né, desse e-book e dessa pequena explicação é realmente consolidar as estruturas e, obviamente, depois, como tem ali embaixo, já eu mostrei, cada auxiliar tem 50 frases de prática para ajudar a compreender a aplicação de cada auxiliar, porém, né, é bem pouco provável que uma pessoa vá aprender a falar inglês somente com esses vídeos e somente com esse material didático. A pessoa precisa de muita prática, muita audição, muito listening, né? Ouvir bastante, falar bastante, errar bastante, se corrigir. E por isso um bom professor, né, com uma boa metodologia, um bom método, e quanto mais contato, melhor. Né? Por isso, de novo, que eu trabalho com poucos alunos, porque eu falo com os meus alunos diariamente. Eu forço eles a falarem diariamente. Então, eu não posso pegar 100 alunos de uma vez, porque eu tenho que, né, às vezes, aluno meu mandar áudio de 5 minutos, eu tenho que ouvir aquele áudio todo. Então, eu foco em conseguir alcançar o objetivo rápido em cada aluno individualmente e não em tão grande escala, né? Porque eu acho importante isso. A pessoa normalmente vem para mim porque precisa aprender rápido e eu vendo essa informação que allow, né? Que autoriza, que concede à pessoa a capacidade de aprender rápido, né? Como vocês podem ver, é bem simples, são bem simples as estruturas e é simplesmente daí a prática, porque a pessoa, a partir do momento que já tem isso, já sabe qual que é o auxiliar né, qual que é o auxiliar que faz o presente, tipo, né, eu faço, algo que eu estou fazendo aqui, estou fazendo aqui, algo que eu faço está aqui. Né, como é que eu falo eu faria? Would com a primeira. Como é que eu falo eu teria feito? Would have com a terceira. Entende? Então é essa facilidade que a tabela traz, e daí é só praticar, né? Ok? Cool, então viu essa diferencinha ali de falar she would rather not eat meat, ela prefere não comer a carne. She wouldn't rather eat meat seria ela não preferiria comer carne. Ok? Entendeu? Daí que ela preferia comer outra coisa. Ok? Cool. Alrighty, okie dokie, let's go.
pergunta o que que acontece, vai para frente, porém o sujeito fica no meio, né? Would you rather eat meat, né? Então, os would rather, ups, aqui tá na negação. Eu vou arrumar ali antes de fazer o upload do vídeo, do livro. Por isso que eu quis fazer o vídeo já com a versão, porque é bastante trabalho, né? Vocês viram quantas páginas são e a gente às vezes se perde. Então aqui faltou eu botar a explicação da interrogação. Mas o que que significaria, né? A preferência, né? Então, quando você vai usar would rather para ou would sooner, né? Pouco usado mais para a pergunta, então, né? Would you rather eat pizza? Would you rather eat in a Chinese? Would you rather go to Spain? Would you rather live alone, né? Então, você preferiria fazer algo, né? E de novo, do you prefer seria esse aqui. Hey, bro, which one do you prefer? The blue or the red? Yeah, but now, like, would you rather, I don't know, would you rather sleep 10 years in the cold or 10 years in the heat, for example, né? Você preferiria viver, tá vendo? Não é algo que está ali na tua frente para tu escolher, ok? Okidoki, então vamos lá. Exemplos: Would I rather work alone? Eu preferiria trabalhar sozinho. Would you rather play chess? Você preferiria jogar xadrez? Would she rather sing alone? Would they sooner, né? Bem estranho. Eu nunca falei, acho que would. Acho não, eu nunca falei would they sooner. Would he sooner write a book? Nunca. Sempre utilizei would rather. Ok? Alrighty, happy days. Vamos então. 22º, dois patinhos na lagoa. Sorry, né? Piada old school. Isso acho que era de um partido político ainda, se não me engano. Vamos lá. Então, dedo 22, shall, né? O shall que é um auxiliar muito utilizado também, né? É um auxiliar que faz parte aí da comunicação também mais formal, digamos assim, porém muito interessante. O professor Matias botou aqui shall com a primeira interrogação e negação, e I e we, que é normalmente onde é utilizado. Mas nós vamos ver certinho que ele também pode ser utilizado na afirmação e quais situações a gente utiliza o shall na afirmação. Ok? Então, obrigado por assistir mais um vídeo. Continue praticando seu inglês. Entre em contato se você quer fazer algumas aulas e acelerar o seu processo de aprendizado. E até o próximo vídeo.